Vamos usar? Eles não queriam usar a túnica, eles queriam tirar dele. Porque quando eles tiveram a túnica na mão, o que eles fizeram? Mataram um cabrito e mancharam a túnica de sangue e rasgaram. Pensando que aquela túnica rasgada, manchada de sangue, significava a morte de José. Quando a túnica foi mostrada para o pai falou assim: eu acredito, mas eu vou fazer uma pergunta: e se ele não tivesse acreditado? Se ele tivesse corrido para o joelho e falado: Deus, eu não acredito, traz o meu filho novamente. Poderia ter feito isso? Poderia. Que nós vamos tentar imaginar aqui. Eu quero conjecturar com vocês. Ele acreditou, mas se ele não tivesse acreditado: eu quero o meu filho de volta, traz o meu filho de volta. E Deus ficava em silêncio durante 13 anos. Deus não respondesse à oração dele. O que nós faríamos, ou o que você faria no lugar de Jacó? Ele se recusou o consolo dos filhos e chorou. Agora vem o mistério de Deus para você começar a trabalhar a tua fé. Se ele chegasse e falasse: Deus, eu não acredito, eu sei que o meu filho está vivo, traz o meu filho novamente para casa, para o lugar onde é o lugar dele. E Deus falasse assim, ó, vou ficar sem o microfone. E Deus falasse assim: Jacó, se eu trouxer o teu filho hoje para você e para te satisfazer, sabe o que vai acontecer? Ele vai voltar pobre, ele vai voltar doente, ele vai voltar cansado, mendigo, e pior de tudo, vai continuar a briga entre a família. É isso que você quer para a tua vida? É isso que você chama de bênção de Deus para a tua vida? Se ele quisesse: meu Deus, faz o que eu quero agora, porque eu quero o meu filho aqui agora. É isso que você chama de bênção para a tua vida? Um homem doente, problemático, muitos problemas na família, sem nenhuma condição financeira. Não é isso que nós chamamos de bênção de Deus. Não é isso. O que eu quero falar para vocês aqui hoje é que Deus tem um algo a mais para a nossa vida. Eu só vejo 5 pessoas na Bíblia: 5: Jacó, José, Joquebede, Moisés e Davi. Eu só vejo essas 5. Jacó, quando enviou os seus filhos para o Egito para comprar comida, o que ele queria? Vai lá, compra comida e volta para a gente acabar os nossos dias. Eu só quero comida. Eu só quero comida. Vai buscar comida no Egito. Vou correr nas outras. Joquebede queria o quê? Joquebede só queria salvar o teu filho Moisés, o bebê. Salva o meu filho. Moisés queria só o quê? Eu só quero sossego. Eu já matei um egípcio e estou indo embora para Midian. Eu só quero sossego na minha vida. Davi queria o quê? O que Davi queria na vida? Cuidando de ovelhas que nem dele era. As ovelhas eram do irmão mais velho. Quando o pai morresse, o dono das ovelhas seria o irmão mais velho. Justamente o irmão que, quando ele chegou lá onde estava guerreando Israel, o irmão falou assim, ó: com quem que você deixou as nossas ovelhas? Entre aspas, com quem que você deixou as minhas ovelhas para estar aqui? Foi o mesmo irmão, e foi esse irmão que foi o primeiro a ser renegado por Samuel. Davi estava no meio do pasto cuidando de ovelhas. Ele só queria uma coisa: eu queria tanto participar da festa com o profeta Samuel, porque eu, filho do meu pai, não fui convidado. E o que Davi ganhou? Um trono. O que Moisés ganhou? Um cargo, o maior legislador, a maior sumidade entre os judeus. O que Joquebede ganhou? Sabe o que Joquebede ganhou? Só pegou o bebezinho dela, colocou num cesto e deixou no rio e falou: cuida, Deus. O que ela ganhou? Ela ganhou, depois de alguns dias, algumas horas, ela ouviu Miriam falando: o meu irmão, o teu filho, vai ser cuidado pela princesa. Você ganhou um emprego, eles vão te pagar para você cuidar do próprio filho. E o filho, quando ele crescer, o que ele vai fazer? Vai se recusar a ser chamado filho da filha de Faraó. Você vai educar o próprio filho e vai ganhar para isso. Eu só queria salvar o meu bebê. Voltando um pouquinho agora em José, que eu falei também que José só pediu a liberdade. Quero liberdade. O que José ganhou? Um subtrono. Agora onde eu quero falar com vocês, com Jacó. E o que Jacó pediu? Eu só quero comida. Não quero mais nada, Deus. Estou enviando meus filhos. E onde a gente vê uma porta aberta aqui, justamente isso que eu falei para vocês.
Eu quero a bênção de Deus para a minha vida agora, na condição em que eu estou. E Deus não faz nada, fica em silêncio e nós ficamos revoltados. E Deus olha e fala assim, ó, o que você chama de bênção na tua vida? Sabe o que é bênção de Deus? Bênção de Deus é assim. É Deus olhando, no caso de Jacó, e Deus falando para Jacó, ó o vermezinho, ele orando, Jacó orava assim, ó Deus de Abraão, o meu avô, ó Deus de Isaac, o meu pai, ó Deus de mim mesmo, eu te peço, traz o meu filho, agora. E Deus responderia assim para ele, você não quer esperar só mais um pouquinho de tempo? Eu vou te mostrar o que é a bênção de Deus. Se você esperar só mais um pouquinho de tempo, mesmo chorando, mesmo sofrendo, porque deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês conseguem imaginar o remorso que aqueles 10 irmãos, porque Benjamim, que era menor que ele, não participou daquela tramóia. Vocês conseguem imaginar o remorso dos irmãos olhando para a tristeza do pai e não tinham coragem de contar, nós mentimos? Vocês conseguem imaginar durante 13 anos, olhando para o pai chorando, triste, eu quero meu filho predileto, e ninguém tem coragem de falar para o pai que ele foi vendido, talvez estivesse aqui? E Deus olha e fala assim, você quer ver a bênção de Deus na tua vida, Jacó? Espera só mais um pouquinho de tempo, que quando você ver o teu filho novamente, você não vai ver ele pobre, não vai ver ele doente, não vai ter mais briga entre a família, que é o mais importante. Vai acabar as brigas quando você vê o teu filho novamente, José. Por quê? Porque quando você vê José de novo, sabe o que vai ter acontecido? O sonho que ele teve lá no capítulo 37, quando ele viu os 11 irmãos se dobrando e reverenciando ele, se cumpriu já na vida dele. Tudo será diferente, tudo já mudou. E quando você vê o teu filho, ele vai estar muito rico, uma autoridade, um governador e um homem respeitado. Tem uma coisa na história de José que eu não consigo imaginar a alegria daquele homem. Vocês conseguem imaginar o último dia de José na prisão? Vocês conseguem um guarda chegando na prisão, daquele jeito que os guardas fazem, com a canequinha, ei, acorda aí, prisioneiro, batendo com a canequinha na grade? Vocês conseguem imaginar isso? José acordou numa prisão fria e dormiu no palácio, tomando decisões como um grande governador. Naquele último dia da vida dele como prisioneiro, o guarda chegou e falou, acorda José, porque hoje é o último dia que eu vou te chamar de prisioneiro, José. A partir de amanhã eu tenho que te chamar de Senhor. A tua vida vai mudar, tudo vai se transformar. Hoje eu te chamo de prisioneiro, amanhã eu tenho que dobrar o meu joelho, baixar a cabeça e te chamar de Senhor. E vocês conseguem imaginar isso na vida de vocês, de uma hora para outra, tudo se transformando, tudo renovando, tudo se encaixando, tudo entrando nos conforme, e você olhando para o alto e falar, é Deus que está trabalhando na minha vida, eu não conseguiria fazer nada. O que José poderia fazer para mudar a situação dele? Nada. E ele só queria liberdade. É o algo mais que Deus tem para nós, é o algo mais que Deus tem para Jacó. Veja só aqui para terminar. Ei, meus 10 filhos, vão lá no Egito comprar comida, vão? E quando eles pisaram no portão da grande cidade, a capital do império, e olharam lá para um trono, não conheceram. O irmão, quando bateu os olhos, conheceu. Sabe por quê? É aquele velho ditado que nós sempre, quem bate, esquece. Quem apanha. Quer ver a vida de crente? Vocês querem ver como um crente deve ser na vida? Aproveitando aqui o testemunho da irmã, José olha para os irmãos e fala, com uma canetada eu coloco esses 10 na prisão e eles vão sentir tudo o que eu senti. É uma olhada, um soldado, e eles estão na prisão. E eu me vingo. Quem tinha todo o poder e autoridade para se vingar dos irmãos não fez nada.
Nós hoje não temos poder, não temos autoridade, nós só temos motivos e queremos fazer alguma coisa contra alguém. Naquele dia, quem tinha motivo, poder e autoridade não fez nada. Sabe por que ele não fez nada? Ele olhou e falou assim: eu hoje estou no trono, eles estão na lona, precisando de ajuda. Sabe o que José viu aquele dia? Essa é a porta que Deus abriu para a vida do meu pai. Vamos mais um pouquinho fundo? Eu sou a porta que Deus abriu. E a porta que Deus abriu, vocês já declararam que hoje ninguém fecha. Ninguém fecha. Porque ele tomou uma decisão baseada não no passado. Decisões baseadas no passado tem rancor, tem ira, tem vingança. Ele tomou uma decisão baseada no futuro. O que eu posso fazer pelos meus irmãos? Estão na lona. Eu fui transformado, eu estou no trono, eles não, eles precisam de ajuda. Olha só, para você amolecer o teu coração, José ficou na prisão muito tempo, e ele ouviu muitas vezes alguém falando no idioma dele, o hebraico da época, ouvia, mas era só praga, era só reclamação, era só murmuração. Eu odeio esse Egito, eu odeio isso, como sai daqui, eu vou matar todo mundo. Era só isso que José ouvia dentro da prisão, no idioma dele. Mas quando ele encontrou os irmãos, ele ouviu de novo o idioma e ouviu uma coisa diferente. Nos ajude. Nos ajude. Estamos morrendo de fome. Irmãos, a gente aprende muito com essa palavra de Deus, com essa Bíblia. Aprende muito. Vamos voltar já no caso de algo mais da vida de Jacó, para a gente já fazer uma oração. Eu só pedi, Deus, abençoa os meus filhos e guarda eles, e faz com que eles voltem com alimento. Agora vocês vão me responder: por que os irmãos voltaram? Com alimento, com dinheiro, com sapos. Jacó olhou e falou assim: mas não é possível, o dinheiro que vocês tinham não dava para comprar tanto. Calma, pai, nós vamos explicar. Como vocês conseguiram comprar? Calma que a gente vai explicar. O alimento, as carruagens, as comitivas que protegeram ele lá de soldados durante o caminho de ladrões. E mais, pai, tem uma coisa que a gente não tem coragem de contar. Gênesis capítulo 45, do versículo 1 até o 15, foi o tempo que José demorou para contar todas as bênçãos que ele havia recebido da parte de Deus. Depois ele falou assim para os irmãos: voltem, voltem e contem para o meu pai que eu estou vivo. E por que você não volta, José? Eu vou ficar aqui esperando. Vocês vão contar para o meu pai que eu estou vivo. Foram vocês que foram contar para ele que eu estava morto. Então vocês vão lá agora e vão arrumar o erro do passado de vocês. Vão tirar essa carga que está na costa de vocês. Vocês vão falar para o meu pai que eu estou vivo. E ele acrescentou: não briguem no caminho. Por quê? Os mais espertos falaram assim: não. Para a gente falar para o nosso pai que ele está vivo, nós vamos ter que contar a verdade. Nós vamos ter que falar que nós mentimos. O pior não é contar que ele está vivo. O pior é falar que nós mentimos para ele. Isso que é o pior. E está lá, Jacó vendo seus filhos voltarem com a carruagem, com o alimento. E tem mais uma coisa que nós temos que te contar, pai. O teu filho preferido, que o Senhor julgava que já estivesse morto, ele está vivo. E tem mais coisa que nós vamos te contar. Ele é a grande autoridade no Egito. E tem mais coisa que nós vamos te contar. Ué, não acabaram as bênçãos? Eu falei para vocês que vocês iam ver o que é bênção de Deus e o que é bênção que nós imaginamos. Não acabou? Não acabou ainda o que é. Ele quer que a gente vá morar lá. Nós vamos sair da nossa terrinha para morar no Egito. Como é que vai ser? Eles não gostam de pastores. Pai, ele falou que vai separar a melhor parte do território e vai dar para nós.
E tem mais coisa ainda. Nós todos vamos trabalhar. E tem mais coisa. Nós vamos morar na metrópole da época. Meu Deus, eu só pedi alimento para Deus. Eu só pedi alimento. Veio alimento, carro, soldado. Veio a notícia do meu filho vivo. Da grande autoridade que ele é. Nós vamos mudar de cidade. Todo mundo vai estar empregado. O que eu mais quero de Deus? Esse é o algo a mais. Eu falei para vocês que na história bíblica, personagens vultos, só eu vejo 5. Mas hoje isso é acessível a nós. Você pede alguma coisa para Deus, daqui a pouco você olha e fala: está vindo muito mais do que eu imaginei. A minha vida está se abrindo. Como Deus pode trabalhar comigo dessa forma? Deus tem muitas coisas para nós. Nós não entendemos, não compreendemos. E quando você olha e fala assim: ó, eu saí daquela situação, tudo melhorou. É Deus trabalhando e você vai compreender. Para finalizar, que é a parte mais bonita da história. Quando Jacó chegou no Egito, agora vem aquela que deixou Jacó mais alegre. José era a maior autoridade lá. José, todo mundo tinha que se reverenciar a ele. Mas quando ele viu o pai, Jacó, chegando com seus trajes de hebreu, ele correu e abraçou o pai e chorou no pescoço dele, falando assim: eu sou a maior autoridade nessa terra aqui, nessa fronteira, nesse país. Mas o Senhor, meu Pai, para Deus é a maior autoridade e eu respeito. Eu respeito o Senhor. No plano de Deus, o Senhor é a maior autoridade. Eu sou uma sequência do plano de Deus. E é por isso que a gente conhece o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Aí para aí. Não continua. Depois de Jacó teve mais 2 patriarcas, José e Moisés. Não continua. Deus de Abraão, Isaac e Jacó. José falou: eu respeito a tua história. E olha que Jacó só pediu comida. Só pediu comida. É o algo a mais que Deus tem para nós também e tem para você. Com a permissão do nosso pastor Carlos Leandro, vamos ficar de pé? Eu não sei se vocês também têm esse costume como nós assembleanos. Essa palavra, irmãos, ela é revelada. Tá? Isso aqui é um conjunto que Deus vai dando e você vai trabalhando a sua mente, mas eu quero que você creia nisso que eu falei. O homem só pediu comida. E Deus lá de cima determinou um caminhão de bênçãos para a vida dele. Mas para isso, ele entendeu que o que ele imaginava ser uma bênção de Deus, seria para ele um caminhão de problemas. Se José voltasse pobre, sujo, escravo, os problemas continuariam. E Deus só pediu uma coisa para Jacó: espera só mais um pouquinho de tempo, que a tua bênção vai chegar. Só mais um pouquinho de tempo, a tua bênção vai chegar. Mas está doendo, está chorando. Eu quero que você imagine a dor do pai que perdeu o filho que tanto amava. E viu, depois de 13 anos, os seus filhos pedirem perdão e falar: nós mentimos. O homem levanta a mão, os filhos pensam: vai bater. O homem levantou a mão para glorificar Deus. O homem abriu a boca, os filhos pensaram: vai amaldiçoar, igual Noé amaldiçoou o filho. O homem só falou: glória a Jeová. Irmãos, tem muita coisa para aprender. Em nome de Jesus, você vai pedir algo para Deus e Ele vai conceder. Eu vou me incluir também, me incluo na oração de vocês. E Deus vai mostrar para nós o que é realmente uma bênção que vem da parte dele. Uma bênção que vem da parte de Deus vem acompanhada de outras tantas. Aquilo que nós chamamos de bênção, que você olha para trás, opa, há uma flechada aí. Deu tudo errado. Parecia bênção, mas não é. Bênção de Deus vem acompanhada de outras tantas. E quando você olha e fala: é Deus que foi abrir as portas. E a porta que Deus abre, ninguém fecha. Ninguém fecha.
Vamos lá, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos e nós te adoramos. Nós não conhecemos, não sabemos a vida de cada um aqui neste lugar, Deus. Nós não compreendemos, nós já anotamos e vimos lágrimas, sorrisos, alegria, aquela satisfação de poder ouvir a tua palavra. E nós sabemos que tem pessoas aqui, ó Pai, que estão precisando, não só aqui dentro desse recinto, mas aí fora, os vizinhos, aqueles que passaram durante a pregação da tua palavra. Nós sabemos que eles ouviram o necessário, aquilo que precisavam ouvir. E todos nós que estamos aqui nesta noite, uma bênção sobre nós, uma bênção maravilhosa, esse algo mais que acompanhou a vida de Jacó, esse algo mais que acompanhou a vida de Joquebede, esse algo mais que acompanhou a vida de José, de Moisés e de Davi. Nós também queremos para a nossa vida, Pai, não para engrandecimento, não para colocarmos acima de todas as coisas, mas para estarmos na tua presença, porque nós temos experiência e temos prova de que quando José usufruiu da bênção verdadeira que veio do céu, ele agiu como homem, ele socorreu, ele ajudou, ele fez a tua obra. Moisés guiou o teu povo quando recebeu o cargo de ti. Davi alargou as fronteiras do teu povo, do teu país, da tua nação, do teu povo, quando ele esteve na direção daquele trabalho. E também, ó Pai, Jacó, quando ele recebeu essas bênçãos inefáveis que nós juntamos aqui hoje, ele fez conforme o Senhor mandou. Vá para o Egito, não tema descer, leve esse povo. E nós sabemos, ó Pai, que ele foi fiel ao teu plano. Ele tinha que descer ao Egito, ele tinha que apresentar o Egito ao povo hebreu, porque Moisés tiraria eles de lá. Isso era plano teu e ele foi fiel. E nós estamos aqui na tua presença, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Dá vitória, dá vitória, dá vitória. Dá o algo mais, é o algo mais que nós queremos, é o algo mais que nós queremos. Esse algo mais estronda, esse algo mais é a voz de trovão que faz o inimigo correr da nossa vida e nos dá alegria, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que haja nesse lugar muitos testemunhos de vitória. Amém.